Então tá, pessoal, iniciando a gravação, iremos falar na aula de hoje sobre interações gênicas e genes ligados e as diferentes formas que os genes vão se interrelacionar para formar os diversos fenótipos. O que isso significa? Vamos ver agora. Então, o que a gente viu até agora? A gente viu o que é uma interação alélica, né? Então, o que é uma interação alélica? Né? Quando eu tenho dois alelos que são iguais ou não, né? Enfim, eu tenho aqui dois cromossomos homólogos, eu tenho dois alelos, um em cada cromossomo homólogo, eles podem ser iguais, eles podem ser azão, azinho, azinho, ou eles podem ser diferentes, eles podem ser azão, azinho, enfim, né? Do gene de um indivíduo vão interagir para produzir uma característica. Então, quando esses dois alelos aqui de cromossomos homólogos interagem, né, enfim, da sua maneira lá, eles vão formar uma característica, nesse caso, por exemplo, da cor das pétalas dessa flor. Então, a cor das pétalas dessa flor é definida por um par de alelos, tá bom? Dois alelos, cada um em um cromossomo homólogo. Mas é esses dois alelos aqui de um gene, né? Vocês lembram a diferença entre alelo e gene? O gene é aquela sequência que vai codificar para tal característica. O alelo é aquelas variações do gene, né? Então, é o mesmo gene que tem dois alelos diferentes nesse caso aqui, tá? E eu vou ter, então, a interação alélica. O que eu posso ter? Aquela interação alélica de dominância, que a gente falou naquela aula, na nossa terceira aula, né? A interação alélica de codominância, que é aquele que os dois estão presentes, né? E aquela de dominância incompleta. A dominância incompleta, que é quando um se mistura ao outro, né? Então eles não estão, né? Não é um e outro, mas sim uma mistura, um conjunto desses dois, né? E dominância completa é quando um se sobressai, né? Ele, enfim, ele domina sobre o outro, né? Não deixa o outro se expressar. Agora, o que é uma interação gênica? Né? Vamos complicar o negócio. A aula de hoje é sobre interações gênicas, né? E genes ligados também. Essa aula geralmente eu dava em 4 períodos. Esse ano a gente tem 2 períodos para dar esses assuntos, então eu tive que reduzir um pouquinho assim o conteúdo, mas prometo que espero que fique bem claro. Então, a interação gênica são quando dois ou mais genes, né, cada um com dois alelos, vão interagir para produzir a característica. O que isso significa? Percebam aqui que eu tenho dois pares de cromossomos homólogos, portanto, tenho 4 cromossomos, né, sendo que tenho dois pares, né, esses dois são homólogos e esses dois são homólogos. Percebam que eles são homólogos porque, enfim, eles têm o mesmo tamanho, mas principalmente porque eles têm os genes localizados na mesma posição. Não necessariamente têm os mesmos alelos, porém tem os genes localizados nas mesmas posições, o que nos permite ter dois alelos, né, na célula, no indivíduo diploide, porque cada alelo vai estar num cromossomo homólogo. Portanto, cada gene, né, ele vai ter ali, ele vai estar duplicado na célula, porque eu tenho dois cromossomos homólogos, então eu vou ter dois alelos que podem ser iguais ou não. Mas o que acontece é que, às vezes, dois genes eles podem interagir entre si. Então, eu vou ter os alelos lá, só que também, além dos alelos, né, esses alelos eles vão interagir, mas depois dessa interação alélica, eu vou ter uma interação entre os genes também. Tá? Então, esses genes aqui, o gene A e o gene B, vão interagir, vão ter, enfim, a sua forma de interação, que ela pode ser de epistasia ou herança complementar. A gente vai ver esses dois casos na aula de hoje. Né? Até comentei ali no grupo da epistasia. Se você quiser saber o que é epistasia, né, não perca essa aula hoje. De fato, falaremos bastante de epistasia hoje. E esse exemplo, então, né, ele está mostrando aqui como define a cor das penas desse passarinho. Tá bom? Característica. Já a interação gênica é quando dois ou mais genes interagem para formar uma característica. Tem essa pequena diferença aí. E como ocorre a interação gênica? Como que acontece? Tá? Por que ela existe? Tá? A interação gênica ela pode ser de forma não epistática ou de interação epistática. Que nome chato, né? Mas vamos ver o que significa isso. Uma interação não epistática ocorre quando eu tenho, tá,
uma rota metabólica diferente para as substâncias que estão sendo produzidas, né, resultado da expressão gênica. Vamos ver, vamos entender o que está acontecendo. Eu tenho, nesse caso, um exemplo fictício, tá bom, pessoal? Isso aqui, enfim, não sei se existe mesmo ou não, mas ele é análogo a várias outras coisas que de fato existem, então é uma forma didática de apresentar como que ocorre uma interação epistática e não epistática. Então eu posso falar que o meu gene A, ele vai produzir a enzima A, e o gene B, ele vai produzir a enzima B. Ok. O gene A produz a enzima A. Se eu tenho a produção da enzima A, eu faço então com que o meu pigmento incolor, vocês devem ter visto já a catalisação de reações químicas, né, ali na biologia celular e na bioquímica, com o professor Cris no início do ano. Mas quem não viu, né, então a enzima serve para então fazer com que essa reação ocorra, tá? Então, esse pigmento incolor, através da ação dessa enzima, né, às vezes se eu não tivesse essa enzima, essa reação não aconteceria, ou aconteceria muito lentamente, que não seria compatível à vida. Mas como eu tenho esse gene A produzindo essa enzima, eu produzo, então, de um pigmento incolor, que eu chamo de substrato. O substrato é o que a enzima usa para produzir o seu produto. O produto é o que sai, né? Então, ela vai usar o pigmento incolor, vai passar ali pela reação, né? Pela catalisação da enzima, e, portanto, vai produzir um pigmento azul. Então, essa enzima A pega um pigmento incolor e produz um pigmento azul. Já o gene B, tá, produz a enzima B, e a enzima B faz o seguinte, ela pega um pigmento incolor e ela transforma esse pigmento incolor, ela catalisa a reação para pigmento amarelo. O que acontece? Se eu tenho esses meus dois genes funcionantes, né, portanto, eu vou ter o pigmento azul mais o pigmento amarelo. Se eu tenho pigmento isso, percebam que estão em rotas metabólicas diferentes. A enzima A não depende da ação da enzima B e nem a enzima B depende da enzima A. Ambas pegam um pigmento incolor, que é independente, né, que é um substrato, e transformam no seu pigmento. E, de fato, elas interagem, tem uma interação, porém ela não é epistática, porque é de rota metabólica diferente, e uma não depende da outra. Percebam que a enzima A, tá, se não tivesse enzima B, se o gene B, tá, ele tivesse, por exemplo, alelos que não produzem essa enzima, alelos mutantes, tá? O que pode acontecer numa interação gênica, numa interação alélica, perdão. Posso ter um gene recessivo ou dominante, enfim, que vai inibir essa produção da enzima B, né? Então eu vou produzir apenas um pigmento azul e eu vou ter um pássaro, então, com a cor das penas azul. E o verdade também para o outro. Se eu só tiver a enzima, se só tiver a produção ali da enzima B pelo gene B, e o gene A, então, não produz a enzima, então eu vou ter apenas a produção de pigmento amarelo, meu pássaro vai ser amarelo. Mas como eu tenho esses dois interagem para a formação de uma mesma característica, que é a cor das penas. Esses dois pigmentos, então, pigmento azul mais amarelo é verde, né? E agora, o que é uma interação epistática? Epistática, ela é uma rota metabólica única. O que significa isso? Basicamente, pessoal, o produto de uma enzima é o substrato da outra. Então, é uma sequência. E se eu tenho um problema, se eu quebro no meio, de repente essa sequência não ocorre mais. Percebam que a enzima A e a enzima B, nesse exemplo não epistático, são independentes. Esse é um outro exemplo, tá bom? Um pigmento incolor, o meu gene A produz a enzima A, formando um pigmento azul. E a enzima B, nesse caso, ela pega o pigmento azul, que foi produzido ali pela enzima A, e transforma em pigmento verde, que vai dar cor das penas. Se eu não tiver enzima B, eu só vou ter pigmento azul, e a cor das penas vai ser azul. Porém, percebam, pessoal, que se eu não tiver enzima A, o que acontece? O pigmento incolor, ele não vai conseguir ser transformado em pigmento azul, porque eu não tenho a enzima para catalisar essa reação. Então, eu vou ter pigmento incolor bastante, só que a enzima B, mesmo que ela exista, mesmo que ela esteja sendo produzida pelo gene B, ela não vai conseguir agir, porque o substrato dela é o pigmento azul, só que o pigmento azul não está sendo produzido porque eu tenho a ausência da enzima A.
Portanto, a enzima A aqui ela pode inibir, né, a enzima B. Portanto, o gene A pode inibir o gene B. Por isso que eu chamo, então, de uma interação alélica epistática, tá bom? Então, epistasia, então, define uma rota metabólica única. Então, vai inibir o outro gene, se chama de epistático. E o inibido é hipostático. Hipo, vocês podem tentar lembrar de hipo, que é abaixo, né? Uma coisa, enfim, mais para baixo. Então, tem o gene epistático, epi é topo, né? Então, o gene epistático está lá no topo, que é, enfim, mais importante, ele que define, e o gene hipostático, que está abaixo dele, e ele vai ser inibido. Ele pode ser inibido, depende, né, da situação ali, como está o meu gene epistático. Um exemplo aqui bem interessante é a cor do pelo de ratos, tá? Se eu considerar que ela é definida por 2 genes, nesse caso eu vou ter uma epistasia recessiva. Já vamos entender o que significa essa epistasia recessiva. Mas basicamente, já vamos entender agora, né? Uma epistasia recessiva é quando o gene epistático inibe quando ele está ali na sua forma homozigota recessiva, tá bom? Mas vamos continuar aqui, tá? Vamos lá. Nesse caso, de novo, pessoal, isso aqui são casos, né, didáticos. Vamos entender como que funciona. Eu tenho o gene C e eu tenho o gene A. O gene C tem o alelo Czão, Czinho, e o gene A tem o alelo Azão, Azinho. Até então, tudo certo. A gente já tinha visto isso na segunda lei de Mendel, 2 genes e tal, existem, né? Cada indivíduo tem mais de um gene. Mas vamos ver. O gene C, quando ele está em homozigose dominante, então ele está Czão, Czão, ou Czão, Czinho, ele produz a enzima que eu chamei de IP, só para facilitar, porque ela transforma um pigmento incolor em preto, tá bom? Mas eu vou chamar de enzima IP, tá? Só para tentar facilitar a ideia, tá bom? Então percebam que o Czão é o dominante, ele vai produzir, ele vai codificar, né, a sequência de DNA, é um alelo que tem a sequência de DNA que codifica essa enzima. Porém, o alelo, tá, que ele é recessivo, ele é defeituoso, e ele não vai produzir a enzima IP, tá? Então, Czinho, quando eu tenho homozigose, vocês lembram que o alelo recessivo, para se manifestar, ele tem que estar em homozigose recessiva, né? Então, Czinho, ele não produz a enzima, né? E ele está, então, em homozigose, portanto, tá? Recessiva nesse caso. Vamos ver por que isso acontece, né? Porque esse gene C que inibe, mas não necessariamente, pode ser qualquer, né? Depende da rota metabólica. Tá? O próximo slide explica isso. Já o gene A, tá? O Azão, ele vai definir, então, a produção da enzima PA, tá? PA vai de preto para a gold, tá? Mas assim, o Azão, tá? Então, Azão, o Azão, Azinho, o Azão vai dominar sobre o Azinho. Portanto, se eu tiver homozigose dominante ou heterozigose, eu vou produzir a enzima PA. Produzindo a enzima PA, então, né, eu vou, enfim, ter as consequências de ter a enzima PA. Só que se ele é azinho, né, o azinho ele define a não produção da enzima, ele não produz a enzima PA, tá? E ele é o gene hipostático, é inibido. Por quê? Por causa disso aqui, tá? Se eu tenho um genótipo, daí esse slide, pessoal, eu considero um slide muito importante da aula de hoje. É um slide que eu demorei um tempinho para fazer, porque eu queria fazer assim de uma forma que fosse legal de entender, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. É interessante comentar também que os genes nessa situação têm interação alélica do tipo dominância completa, tá? Isso aí dá para falar, enfim, pela situação aqui. Então vamos lá. O genótipo. Se eu tenho genótipo, tá? Azão alguma coisa, Czão alguma coisa, pode ser azão, Czão, Czão, azão, azinho, Czão, Czão. Desde que tenha um alelo dominante que vai dominar sobre o recessivo, ou ele pode estar em homozigose para ambos os genes, o que eu tenho aqui?
Eu tenho pigmento incolor, tá? O meu gene C produz a enzima IP, porque eu tenho um alelo dominante. A enzima IP, ela catalisa a reação de pigmento incolor a pigmento preto. Daí o gene A, tá? Se ele tem lá o alelo dominante, que é o alelo saudável, que produz a enzima, eu vou ter a produção da enzima PA. A enzima PA, ela pega esse pigmento preto produzido pela enzima IP, que era o produto da enzima IP e agora virou o substrato da enzima PA, e transforma em pigmento AGOLT. Portanto, a pelagem vai ser AGOLT, tá? Agora, o que acontece? Eu tenho um genótipo que eu tenho ainda o Czão, tá? Porém, eu tenho homozigose recessiva no gene A, que é aquele gene hipostático, tá? Eu tenho pigmento incolor, o Czão vai produzir ali a enzima IP, transformando em pigmento preto. Porém, fica por aí, porque o azinho, né? Vocês lembram que o azinho ele não vai produzir a enzima PA. Portanto, sem produzir a enzima PA, o meu pigmento que era preto não tem, enfim, não tem, como é que fala assim, nada agindo sobre ele, não tem enzima agindo sobre ele, então ele vai continuar preto. Vai ser pelagem preta, tá? Porque, enfim, não tem uma enzima lá para transformar em AGOLT, né? Então, é assim que acontece. Percebam, pessoal, que o gene A e a não produção da enzima PA não vai alterar na função da enzima IP, tá? Porque a enzima IP né, sobre o gene A, no caso. Mas vamos continuar. Se eu tiver um caso, tá, de genótipo que o meu gene epistático está em homozigose recessiva, nesse caso de epistasia recessiva, tá? Então percebam aqui que eu tenho Czinho, 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 tá? Nesse caso, eu vou ter um pigmento incolor não sendo catalisado. Basicamente isso. Por quê? Porque o Czinho, ele não vai produzir a enzima IP. Olha aqui, Czinho não produz enzima IP. Sem enzima IP, o meu pigmento preto vai existir? Não, porque eu não tenho nada produzindo, catalisando a reação para produzir pigmento preto. Então, o pigmento incolor, que era substrato, continua com pigmento incolor. Só que agora, pessoal, o que acontece? Tá? O que acontece? E a enzima PA? O que acontece com a enzima PA? Tá? A enzima PA agora, né, perdão a expressão, mas ela se tornou inútil, porque ela não tem substrato. Uma enzima que não tem o seu substrato não consegue produzir o seu produto. Portanto, eu tenho pigmento incolor, só que a enzima PA utiliza pigmento preto para o seu substrato. Mas eu tenho pigmento incolor, então ela vai continuar com pigmento incolor. E eu vou ter a cor albino, tá? O rato se a enzima PA está presente, eu tenho como saber o genótipo, né? Eu até tenho como saber pela hereditariedade. Mas só olhando o rato albino, eu posso pensar em duas possibilidades. Ou ele é azinho e não tem a enzima PA, e enfim, daria no mesmo, ou ele tem a enzima PA. Ele é azão ou azão-azinho. Tá? Ele realmente produz, ele tem um alelo dominante, ele produz a enzima PA. Só que como ele não tem substrato, mesmo que ela existisse, ela não vai se manifestar. Por isso que eu tenho uma interação epistática. Percebam que o fato desse C estar em homozigose recessiva já bloqueou a função do gene A, tá? Independentemente do seu genótipo. Então, isso é muito interessante. Assim que funciona uma interação epistática. Percebam que eles estão na mesma via metabólica. Tá? Então, aqui é uma outra forma de se pensar. Tá? Então, vamos lá. Tá? Eu tenho a definição da cor do pelo dos ratos. Um pigmento B, tá? Que eu posso chamar de acontece? A enzima 1 ela é produzida pelo, olha aqui, ó, pelo gene C, tá? Produz a enzima 1, que é o gene epistático. Se eu tenho Czão, Czinho ou Czão, ela produz a enzima. Portanto, produz a enzima, o pigmento B, substrato, passa a produto com pigmento P. Pigmento P seria pigmento preto, tá bom? Agora, se o genótipo é Czinho, eu não produzo essa enzima 1, eu não produzo essa enzima 1, e, portanto, se eu não produzo essa enzima 1, eu não vou ter pigmento preto. Portanto, meu rato vai ser branco.
Basicamente isso. Agora, tudo bem, passou por essa etapa, tá? Tem esse genótipo aqui, produz a enzima 1, produz o pigmento preto. A enzima 2 vai ser definida ali pelo genótipo do GNA, tá? Que produz a enzima 2. A enzima 2 converte o pigmento preto em pigmento AGOT, né? Esse pigmento mais amarelado. E se eu tiver o genótipo azão-azinho, ou azão-azão, eu tenho a produção da enzima, eu tenho conversão do pigmento P em pigmento A. Se é azinho-azinho, eu não produzo essa enzima e eu não tenho essa conversão, portanto, porque eu não tenho a enzima, tá? Só que, de novo, percebam, pessoal, que se eu não tiver simplesmente aqui, tá? Se eu não tiver a produção da enzima 2, não muda nada na enzima 1 que está antes na rota metabólica. Porém, se eu inibo a enzima 1, eu inibo o pigmento preto. Se eu inibo o pigmento preto, mesmo que eu tenha a enzima 2, percebam que a enzima 2 não tem substrato. A enzima 2, portanto, não vai produzir pigmento amarelo. Ou pode não ter também, tá? Então, por isso que o gene C é considerado gene epistático. E como funciona o quadro de Punnett, né, esse grande quadro de Punnett, para uma epistasia do tipo recessiva? Vou comentar um pouquinho sobre outros tipos de epistasia com vocês, tá? Então, a epistasia recessiva ocorre quando o par de alelo recessivo de um gene inibe a ação de alelos de outro gene localizado no cromossomo não homólogo, tá? Nesse caso, o genótipo Czinho vai inibir alelos do gene A. Não me importa quais alelos eu tenho no gene A, enfim, se eu tiver o Czinho, o gene A está inibido. Agora vamos ver o que aconteceu aqui. Eu tenho, olha aqui, um caso de praticamente segunda lei de Mendel, né? Eu estou cruzando 2 indivíduos heterozigotos para os 2 genes, tá? E eu tenho um quadro de Punnett bem bonito aqui. Mas percebam que a minha proporção fenotípica também é estranha, né? Não é aquela 9 para 3 para 3 para 1, como a gente sempre fala, né? Aquela bonita, ela é 9 para 3 para 4. Diferente, né? Por que isso acontece? Por que isso acontece? Basicamente, pessoal, é que a gente pode ver, enfim, todos esses AGOT aqui são normais, né? Eles não têm cesão em todos eles, né? Então não vai me mudar muito. Então o AGOT eu tenho 9, tá? Eu tenho 9 ainda, da mesma forma que começa com 9, tá? Minha proporção fenotípica, perdão. Da mesma forma que se eu tiver só o Azinho, tá? Eu ainda assim tenho ação do cesão, né? Se ele tiver como cesão, né? Então, eu ainda tenho 3 aqui, tá? Percebam, pessoal, que isso aqui é para a mesma característica. Quando a gente falava de segunda lei de Mendel, a gente falava que cada gene definia uma característica diferente. Agora a gente está falando que esses 2 genes definem a mesma característica. De interação gênica e a segunda lei de Mendel. E por fim, aqui eu tenho justamente, né, as minhas inibições, né? Então tá vendo que eu tenho Czinhos aqui, Czinho, 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 Czinho. Então a minha proporção fenotípica acontece que, tá? Na real, esse aqui seria diferente, né? Mas percebam que como eu tenho Czinho, não me importa que eu tenho no A. O A está sendo inibido por aquele motivo da rota metabólica que eu falei antes. Eles são da mesma rota metabólica, o A está sendo inibido pelo Czinho. Portanto, todos que forem Czinho são iguais, eles são albinos, tá? Então eu tenho 4 albinos, tem 4 que estão sendo inibidos, tá bom? Então essa é a proporção fenotípica de uma epistasia recessiva, 9 para 3 para 4. Agora vocês podem pensar, né? Qual tipo de proporção é mais importante ter bem decorado na cabeça? É claro que ter tudo bem pensado é muito bom, ter tudo bem decorado, bem, enfim, aprendido, é muito bom, é muito positivo, vai que aparece alguma coisa dessas na prova. Que é a epistasia recessiva. Então vale mais a pena lembrar do 9 para 3 para 3 para 1. Mas se vocês quiserem lembrar da epistasia recessiva, está aí. 9 para 3 para 4, tá bom? Outros tipos de epistasia. Temos a epistasia dominante,
que é um exemplo da epistasia dominante. Antes eu estava falando de epistasia recessiva, falando da cor dos ratinhos. Agora eu posso definir a cor das abóboras. É legal falar de cor, porque cor é uma coisa visual, né, que dá para entender um pouco melhor, um pouco mais fácil. Então eu tenho meu gene W, que é o gene epistático. Por que ele é gene epistático? Porque ele age antes da via. Tá? Ele está ali antes da via, por isso que ele, né, se dá um problema nele, todo o restante da via, enfim, dá problema e não segue. Né? E o meu gene G, tá? Ele é o gene hipostático, no caso, né, que ele pode ser inibido. O que acontece quando eu tenho uma epistasia dominante? Quando eu tenho uma epistasia dominante, tá? A diferença, a única e exclusiva diferença é que o que vai produzir a enzima para continuar a rota é a falta de um alelo dominante. Então, eu só vou produzir a enzima correspondente ao gene, nesse caso o gene W, se eu tiver uma homozigose recessiva. Então, eu não tenho um alelo dominante, porque o alelo dominante, na verdade, é o que me diz que não é para produzir enzima, diferentemente da epistasia recessiva, tá bom? Então, nesse caso, eu tenho um composto branco, eu produzo a enzima 1 se eu tiver homozigose, tá, no gene W. A enzima composto verde, então, vai servir como substrato para a enzima 2. A enzima 2 é produzida pelo gene G, e o gene G, nesse caso, enfim, ele é o dominante lá, que é o normal, tá? Então, ele não pode ter genótipo Gzinho, Gzinho. Enfim, a enzima 2, então, ela pode agir no composto verde, transformando em composto amarelo. Aqui, né, pessoal, se eu não tiver enzima 2, se eu tiver Gzinho, Gzinho, inibo aqui, eu vou ter uma abóbora verde. Se eu não tiver, se eu tiver um Wzão, Wzão ou Wzão, Wzinho, eu vou inibir, né? Eu não vou ter a enzima 1 e eu não vou ter a conversão de composto B ao composto V. Portanto, a minha abóbora vai ser branca. Não importa qual é o genótipo que eu tenho depois no gene G, tá bom? Porque simplesmente não seguiu, eu não tenho composto V formando, tá? Vários riscos nesse slide, né? E aqui, pessoal, tá uma ideia, mais ou menos, de como funciona o quadro de Punnett, né, para um alelo dominante, para uma epistasia dominante, no caso. Então, a epistasia dominante ocorre quando um alelo dominante de um gene inibe a ação de alelos de outro gene localizados em cromossomos não homólogos. Nesse caso, o genótipo Wzão, 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 Wzinho, né, simplesmente precisa ter um alelo dominante, um Wzão, inibe os alelos do gene G. Tá? Então, nesse caso, né, eu tenho uma amarela, Wzinho, Wzinho, Gzão, Gzão, tá? Por que uma branca? Porque esse Wzão, né, tá lá inibindo, enfim, não produz a enzima que vai converter em verde, né? E por que essa aqui é amarela? Porque eu tenho homozigose Hzinho, Hzinho, né? Então eu produzo o verde. E aqui eu tenho o Gzão, né? O Gzão vai produzir a enzima amarela, tá? Proporção alelos dominantes aqui, né? Comparação aqui, esse agout aqui, né? Esse agout, ele existia em bastante quantidade, junto com o preto e tal, porque tinha um Czão dominante, né? Mas agora, o Wzão dominante, que é o gene epistático, ele vai ser inibitório. Então, ele vai produzir aquela falta de substância, né? Falta de pigmento. Então, é branco, tá? Fica branco, no caso. Então, é mais ou menos essa a logística. E daí, claro, depois, né, tem o Wzinho, Wzinho. Quando eu tenho Wzinho, Wzinho, eu tenho a possibilidade de ter as outras substâncias, porque não tem mais a inibição, né? O Wzinho, Wzinho produz o verde e um Gzão, né, já pode ser homozigoto recessivo, dominante ou homozigoto ou heterozigoto, perdão. E o meu Wzinho, né? Se tiver junto com Gzinho, o que acontece? O Wzinho produz o verde, porque é uma epistasia dominante, só que o Gzinho não produz o amarelo. Então, a minha proporção fenotípica é 12. Olha a quantidade de brancas, tá? Olha a quantidade de inibições que eu tenho nesse caso, tá?
3 amarelas e uma verde, tá bom? 12 brancas, 3 amarelas e uma verde. Eu acho, pessoal, que isso aqui, assim, não necessariamente precisa decorar, tá? Eu mostro aqui para vocês terem, tipo, a lógica, da onde que saem esses números, né? Mas eu acho que não precisa decorar, assim. É legal vocês entenderem qual é a lógica desse cálculo, tá bom? É isso que é importante. Ah, não termina nunca as epistasias, né? Então vamos lá. Tá? Muita hora nessa calma. O que é uma epistasia duplicada? Agora eu posso ter uma epistasia duplicada. Essa eu faço muito rapidamente, porque eu não quero confundir ninguém, o nosso tempo é apertado. Mas basicamente esse é um caso de epistasia recessiva duplicada. Por que recessiva? Porque o gene epistático ele vai inibir quando ele estiver em homozigose recessiva, né? Então por isso que é uma epistasia recessiva. Ser tá, epistáticos entre si. Um gene inibe o outro. Tá? Basicamente, ocorre quando dois genes tá, eles são epistáticos entre si. Tá? E no caso, quando estão homozigose recessiva, no caso, epistasia recessiva. Então, nesse caso, o genótipo, se eu tenho o gene A e o gene B, tá? Eu tenho o gene A e o gene B, o gene com azinho, azinho, ele inibe o B. Quando o B tiver azinho, azinho, Bzinho, Bzinho, ele inibe o A. Por que isso acontece? Porque, basicamente, a enzima, enfim, de um dos genes, ela não é completa. Percebam que o meu composto, tá? A minha substância, meu corante, enfim, a minha cor rosa, o meu composto R, ele só vai aparecer se passa pelas duas enzimas. Portanto, se uma das enzimas eu não tenho, ela inibiu, tá? Então, a enzima 1, ela ele faz o composto B, mas que tem como finalidade produzir o composto R, tá? Só que se eu tenho qualquer problema no meio dessa via, eu não vou produzir o composto R. Nada me adianta, nesse caso de epistasia duplicada, eu ter a enzima 1 e produzir esse composto branco modificado que vai servir como substrato para a enzima 2, se eu não tiver a enzima 2 para produzir o composto rosa a partir desse composto B modificado, tá? Pela enzima 1. Então, é isso que acontece. Por isso que eu tenho uma epistasia recessiva duplicada. Isso aqui não é tão importante decorar, tá? Mas isso aqui é um exemplo, depois se vocês quiserem ver com mais detalhes, um exemplo de quadro de Punnett para epistasia recessiva duplicada, então eu tenho aqui. E a proporção fenotípica, então, nesse caso, ficaria 9, tá? Para 7. Então, 9 rosas ou antes tanto no A quanto no B, e branca, no caso, se eu tenho homozigose recessiva em qualquer uma delas ou em ambas, tá bom? Então, é essa proporção fenotípica. Vamos seguir. Agora, herança complementar. É diferente. Herança complementar é diferente de epistasia. Lembrem disso. Elas são diferentes. A epistasia é quando eu tenho dois genes interagindo numa mesma via metabólica. Tá? Já a herança complementar são quando dois genes interagem para formar o mesmo caráter, tá? Só que em rotas metabólicas diferentes. Portanto, depois a gente vai entender por que isso acontece. Mas são rotas metabólicas diferentes. É uma interação não epistática entre genes, mas não é epistática. Os dois genes eles vão interagir para formar o mesmo caráter, então um gene vai complementar o outro para formar novos fenótipos, tá? Mas é não epistático, tá? São rotas metabólicas diferentes. Um não depende do outro. É basicamente isso, tá? Um exemplo, então, é a definição do formato da crista das galinhas, tá? E ambos os genes, nesse caso, possuem interação alérica do tipo dominância completa e seguem a primeira lei de Mendel, tá? Então, isso aqui é só um rodapézinho, um parênteses, tá? Para explicar que segue o que a gente já sabe até agora, tá? Então, eu vou apresentar para vocês, para definir o formato da crista das galinhas, né? De novo, de forma
didática, eu posso definir que eu tenho o gene R e eu tenho o gene E. O gene R vai definir duas coisas. Se o gene R for homozigoto, tá? Então, o meu alelo recessivo, ele vai definir uma crista simples, que é esse formatinho aqui, tá? Se o meu gene R ele tiver um alelo dominante, o alelo dominante vai definir o quê? Uma crista rosa, tá? Uma crista rosa não é a cor em si, mas sim o formato da crista, tá? O formato da crista, percebam que ele é um pouquinho menor. Por sua vez, se ele está em homozigose, portanto, o Ezinho vai também definir a crista simples, tá? Então, o Ezinho define a crista simples. E ele só vai estar se expressando se ele tiver em homozigose, tá? Homozigose recessiva. Já o alelo dominante, tá? Ele vai produzir esse tipo de crista, que é a crista chamada ervilha, tá? Então, percebam que a crista ervilha é um pouquinho menor. Então, percebam que esses genes têm uma função aí de diminuir um pouco a crista, tá? Um forma esse formato, que é o gene R, formando a rosa, e outro forma esse formato, formando a E. Mas uma coisa que pode aparecer, uma coisa que dá para se perguntar é, tudo bem, mas não disse que eu posso ter mais, né? Esses genes, eles ambos estão na galinha. Como que eu defino qual desses genes, enfim, vai se expressar? O que vai acontecer aqui? Então, esses genes são genes diferentes, interagindo para formar o mesmo caráter, tá? Por quê? Porque eu vou ter a seguinte forma, tá? São dois genes que definem o mesmo caráter, que é a forma da crista. Mas o que acontece se eles dois são considerados juntos? Se eu tenho Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho, eu tenho uma crista simples, concordam comigo? Porque lá o meu gene recessivo para ambos forma a crista simples. Se eu tenho, tá, uma crista, tenho um genótipo, tá, que é Ezinho, Ezinho, na teoria eu formo a crista. Por quê? Porque o Rzão ele é dominante, né? Ele domina sobre essa simples, tá? Já o GNE é da mesma forma, só que ao contrário, né? Então, se eu tiver tudo recessivo, eu não tenho nada para dominar sobre o recessivo, e eu tenho a crista simples, que é a característica recessiva. Agora, se eu tenho esse exão ele vai dominar sobre a característica simples, tá? E, portanto, ele vai ter a crista ervilha. Mas agora, se eu considerar os dois genes juntos, se eu tiver um Rzão e um Ezão, o que vai acontecer? Eu vou deixar minha crista menor ainda, tá? E eu vou chamar essa crista de nós. Esse é um nome didático que tem nos livros didáticos para falar do formato dessa crista, tá? Mas não se atenham tanto aos nomes, mas sim o que acontece, tá? Por que acontece? Como que funciona essa interação gênica, tá? Então, se eu tenho Rzão qualquer coisa e Ezão qualquer coisa, então eu tenho uma crista nós. Então, percebam que eles estão interagindo para formar o mesmo caráter. Então, numa herança complementar, se eu pego lá aquele exemplo de primeira lei de Mendel, que eu tenho o parental puro, né? Então é Rzão, Rzão, Ezão, Ezão, né? Aquele todo homozigótico dominante e o outro homozigótico recessivo, Rzinho, 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 né? No caso, uma crista simples. Eu faço cruzamento parental e tenho uma F1 completamente heterozigota. E depois a heterozigota vai ter a nós ainda, porque eu tenho Rzão e eu tenho o Ezão, né? Então isso eu posso pensar aqui. E eu vou formar, então, uma herança complementar com o cruzamento, então, de 2 da F1 formando a F2. Lembrem que o F2 é formado pelo cruzamento de 2 indivíduos da F1. Tá? E eu vou ter essa variedade. Vamos estudar um pouco o que é esse quadro de Punnett enorme para as cristas da galinha. Tá? Então, vamos lá, aqui, ó. Rzão, Rzão, Ezão, Ezão. Então, eu tenho a nós, né? Sempre quando eu tenho Rzão, Ezão, eu vou ter a nós. Então, percebam que tudo isso aqui é nós. Tudo isso aqui é nós. Se eu tiver Rzão e Ezinho, Ezinho, eu tenho o rosa se sobressaindo, né? Então, eu tenho... Porque Ezinho, Ezinho não vai definir a minha cor ali da ervilha, não vai definir a forma da ervilha, e eu só tenho a nós.
Portanto, eu tenho ali uma interação ali, uma crista rosa, né? Da mesma forma, ervilha. Se eu tenho Rzinho, vai ser a crista simples, mas eu tenho o Ezão ali me dando que é ervilha, tá? Que é tá? Então, dessa forma aqui. Isso não lembra uma coisa para vocês? Para mim, lembra. É uma proporção fenotípica idêntica aos casos de segunda lei de Mendel. 9:3:3:1. Então, qual é a diferença da herança complementar para a segunda lei de Mendel? Tudo bem, eu falo de 2 genes em ambos os casos. Só que percebam que nesse caso, tá? Primeiro, não tem uma interação estática. Eu não mudo a minha proporção fenotípica. É igual à segunda lei de Mendel. Mas o que acontece é que na segunda lei de Mendel, eu tenho 2 caráteres no caso, né? Mas nesse caso eu tenho apenas um caráter, tá? Que está variando, que é justamente a forma da crista, tá? Então, a diferença entre herança complementar e segunda lei de Mendel é justamente... Vamos seguir, então. Tá? Vamos seguir, então. Tá. Então, um outro conceito... Agora a gente vai ver alguns conceitos importantes sobre os genes, tá? Sobre a genética. Esses conceitos são meio gerais, não necessariamente precisariam estar nesta aula, mas essa é uma aula que eu gosto de falar sobre isso porque a gente fala bastante de interação entre genes e alelos. Então, o que significam alguns conceitos dentro da genética que talvez sejam importantes vocês saberem, tá? Primeiro, a pleiotropia. O que é a pleiotropia? Um único gene do indivíduo define simultaneamente mais de uma característica fenotípica. O que isso significa? Um exemplo que eu dou para vocês aqui é o gene M, tá? O gene Merle em cães. O gene Merle, ele é um gene, tá? Que ele vai definir mais de uma característica apenas. Porque antes a gente estava falando de interação gênica. Eram mais de um gene definindo uma característica apenas. Agora inverteu o papel. É um gene apenas definindo várias características. O gene M, ele pode definir, então, a cor da pelagem, que é uma pelagem esbranquiçada. Ele pode definir a cor dos olhos, que são olhos claros. E o gene M, ele também tem alguns alelos que são, principalmente, enfim, um dos seus alelos, ele pode definir uma característica como né? Cães Merle são uma preocupação na veterinária no sentido de que tu vai tentar evitar, tá, ter cães homozigóticos para esse gene que causa esse gene, esse alelo M que vai causar a cegueira e a surdez, tá? Então, também vai ser o focinho rosado. Então, é uma diminuição geral, assim, né, de melanina também. Então, percebam que o gene M está definindo várias características desse cãozinho aqui, tá bom? Continuando, uma outra questão também importante ser comentada é a heterogeneidade alélica. O que é isso? São quando diferentes alelos para o mesmo gene normalmente resultado de diferentes mutações, resultam em fenótipos iguais. Como que funciona isso? Tá? E aqui eu trouxe um exemplo da fibrose cística. A fibrose cística pode ser definida por mais do que um único alelo, e isso eu chamo de heterogeneidade alélica. Heterogeneidade alélica nada eles são alelos diferentes. Só que eles definem a mesma coisa. Então eu tenho esse gene aqui que tem essa sequência de nucleotídeos. Ela é fictícia, tá, pessoal? Isso é só para termos didáticos. Eu posso ter uma mutação, transformo o alelo 1. A gente vai ver na nossa última aula da semana que vem, que vai ser a nossa última aula, que é uma aula super legal. Por favor, apareçam, que eu tenho certeza que vocês vão curtir. É uma aula diferente, até o design dos slides são diferentes. É sobre mutações, é bem legal. Mas enfim, eu posso ter uma mutação de um tipo e eu vou produzir um alelo 1. Uma mutação de outro tipo e vai produzir o meu alelo 2. E uma mutação de um terceiro tipo que vai produzir o meu alelo 3.
Só que todas essas mutações que produziram alelos diferentes vão produzir o mesmo fenótipo no final das contas. Então, isso que é heterogeneidade alélica. Diferenciando da heterogeneidade de locus. O que é isso? Pessoal, agora é um desafio para vocês. Vamos ver se vocês são bons em detetive, né? Em descobrir casos. Eu tenho uma surdez congênita nessa família com uma característica autossômica recessiva. Eu tenho um pai surdo e uma mãe surda. O pai, portanto, é homozigoto recessivo e a mãe também é homozigoto recessiva, porque é uma característica autossômica recessiva. Como que eles vão ter um filho não surdo? Como que isso vai acontecer? O que vocês diriam? Qual seria a hipótese de vocês para esse caso? Vocês teriam alguma hipótese do que pode estar ocorrendo? Por causa dos avós, a Bárbara está pensando. É uma boa hipótese, Bárbara. Eu gosto quando o pessoal participa. Ali a Bárbara comentou por causa dos avós. Olha, de fato, se eu não sei essa questão autossômica e recessiva, de repente eu posso ficar um pouco na dúvida. Mas nesse caso, eu não preciso saber os avós para saber o genótipo dos pais. Porque como o pai é surdo e é uma autossômica recessiva, vocês lembram que se ele é afetado e é autossômica recessiva, portanto ele tem que ser obrigatoriamente azinho, né? Ou recessivo para a característica. E da mesma forma a mãe. Então, como isso é possível? Isso é possível... o pessoal está digitando. Pessoal, vocês estão tentando digitar a resposta, eu espero um pouquinho. E ninguém mais digitou. Só falei que foram digitar e ninguém mais digitou. Tudo bem. Mas como isso é possível? Isso é possível porque eu tenho heterogeneidade de locus, tá? O que é heterogeneidade de locus? Genes diferentes que não interagem entre si determinam fenótipos iguais. Percebam que é diferente de alelos, diferente de heterogeneidade alélica, né? Que são alelos diferentes definem o mesmo fenótipo. Agora, genes diferentes. Então, eles estão em locus, lugares diferentes no cromossomo. Alelos no mesmo lugar, né? O mesmo gene, só que variações do mesmo gene. Agora, genes diferentes. Eu tenho o gene A, o gene B, o gene C. Então, nesse caso, eu tenho o gene S, que tem alelos recessivos, resultam em gene. Tá bom? Nesse caso, o que acontece? Eu tenho o pai afetado pelo gene S, tá? Por quê? Porque ele é recessivo, tá? Ele é homozigoto recessivo para o gene S. Não importa o gene Z. E o gene S não importa, porque a mãe, enfim, o gene S não é relevante. Agora, pessoal, perdão, aqui só tive que responder uma coisinha aqui. Ainda tentando resolver o que eu estava resolvendo antes, ao mesmo tempo. Tomara que dê certo aqui o que eu estou fazendo. Tá. Só que o que acontece? Percebam que eu tenho cruzamento, tá? Szinho, Szinho, com Szão, Szão. O pai passa o Szinho, a mãe passa o Szão, Szinho. E da mesma forma para o gene Z. Dessa forma, eu tenho o filho completamente heterozigoto para os dois genes. Então o filho não vai ser surdo, porque ele não tem homozigose recessiva em nenhum dos genes. Ele é heterozigoto para ambos, tá? Claro, ele pode ter filhos afetados depois? Pode ter filhos afetados. Ele é portador, mas ele não vai ser surdo porque eu tenho heterogeneidade de locus. Então, esse é um exemplozinho só para lembrar que heterogeneidade de locus é quando dois iguais, tá? Então, posso, nesse exemplo, ter dois genes diferentes, em locais diferentes, locos diferentes, que determinam, enfim, a surdez, tá bom? Agora, herança influenciada pelo sexo, tá? Isso são em genes autossômicos.
Herança influenciada pelo sexo, então, são quando genes de cromossomos autossômicos expressam-se em ambos os sexos, porém de formas e intensidades diferentes, podendo ser dependentes de hormônios sexuais. Isso, na verdade, é bem interessante, porque realmente muitos genes influenciam sexuais, tá? Os esteroides, né, que são aqueles hormônios que são provenientes do colesterol, e como exemplo eu tenho a progesterona, eu tenho o estradiol, eu tenho a testosterona, todos esses, eles são hormônios sexuais que estão ligados à regulação gênica também. Então eles vão regular, tá? Eles têm um importante papel de regulação gênica. Então o que acontece, tá? Eu tenho aqui um cruzamento entre heterozigotos que vai me dar uma proporção de 1 cesão-cesão para 2 cesão-cezinho para 1 cezinho-cezinho. Isso a gente já tinha visto lá na primeira lei de Mendel, tá? Mas qual vai ser o fenótipo? Daí eu te falo, depende do sexo. Por isso que também didático, tudo aqui é didático, né, pessoal? Mas o homem vai ser calvo se ele for cesão-cesão ou cesão-cezinho. Então basta apenas um alelo cesão para calvície que ele tem predisposição a ser calvo. Ele só não vai ser calvo se ele for homozigoto recessivo. Já a mulher, ela tem que ter os 2 genes da calvície para ter predisposição à calvície, tá? Já se ela tiver heterozigose ou homozigose, né? Se ela tiver um gene para não ter calvície, ela não tem predisposição para ter calvície. Portanto, num cruzamento entre heterozigotos, o homem tem 3/4 de chance de ser calvo e a mulher 1/4 de chance, tá? Vocês podem pensar dessa forma também. Eu gosto de pensar assim. Eu não preciso ter um gene. Na verdade, depende. Agora, para a mulher, o alelo que define a não calvície é o dominante. Tá? Vocês podem pensar dessa forma também. Da mesma forma, eu tenho uma herança limitada ao sexo. Percebam a diferença. Herança limitada ao sexo ele só aparece em um dos sexos. Herança influenciada pelo sexo que ele também pode aparecer no outro sexo, mas ele tem a sua influência e aparece em proporções diferentes. Quando ela é limitada, o que é um limite? Quando eu imponho um limite, é uma barreira, né? Então, apenas um sexo vai expressar, tá? Apenas um dos sexos, tá? Podendo ser dependentes também de cromossomos sexuais, tá? Então, o exemplo é o padrão de penas em galos, tá? Eu tenho esses alelos aqui, que é o pesão, um pesão, para 2 pesão, pezinho, para 1 pezinho, pezinho. Se eu tenho um galo macho, o pesão vai definir penas escassas. O pesão pezinho vai definir também penas escassas. E só quando eu tiver homozigose recessiva, pezinho, é que eu vou ter penas abundantes. Essa é uma característica do macho. Um macho que tem, para esse gene, 2 alelos recessivos. Já a galinha, que é fêmea, ela vai ter penas escassas independentemente do seu genótipo. Então, o fenótipo desse caso da galinha vai ser sempre penas escassas, independentemente do genótipo. Essas penas abundantes. E a fêmea, né, a galinha, vai ter 0 chance. Então, ela é limitada ao sexo. Apenas galos têm chance de expressar esta característica, tá? Tá dando para entender, pessoal, por enquanto? Eu sei que estou passando um pouquinho mais rápido agora, mas vocês estão conseguindo pegar os conceitos? Beleza. Qualquer coisa, me perguntem, tá? Não saiam com dúvidas. Vamos lá. Fenocópia. O que é uma fenocópia? Tá? Fenocópia me lembra muito Lamarck. Vocês devem já ter visto as teorias da evolução, né? Então a fenocópia me lembra o Lamarck. Por quê? Por que me lembra o Lamarck? Por fatores do ambiente que copiam o efeito de um genótipo conhecido.
O que é isso? Tá? É uma característica adquirida, uma fenocópia é uma característica adquirida, ou seja, ela não é herdada. Eu não tenho essa característica no código genético, mas eu tenho essa característica no fenótipo. Vocês lembram que o genótipo, ele é... Aqui, ó, eu tenho aqui. O fenótipo, ele é o genótipo mais o ambiente. Nesse caso da fenocópia, eu só tenho o ambiente como fator que está propiciando, tá, essa fenocópia. Então é diferente do genótipo. O genótipo é né, aquela que fala ruivo natural, ruivo que tem no seu código genético lá a proporção exata dos tipos de melanina para produzir a cor mais avermelhada do cabelo, que seria o cabelo considerado ruivo. Só que eu não tenho essa combinação de genes e alelos para o cabelo ruivo, mas se eu quiser ter um cabelo ruivo, eu posso pintar meu cabelo de ruivo. Isso é uma fenocópia. Por quê? Porque eu estou copiando um aspecto que existe, né, que é um genótipo conhecido, é um fenótipo que existe, né, a partir lá de um genótipo, mas eu estou copiando sem ter o genótipo para isso, que é incompatível com o meu genótipo. O meu genótipo não vai indicar cabelo vermelho, cabelo ruivo, mas se então, apenas o ambiente está definindo que o meu cabelo é uma fenocópia ali do cabelo ruivo, tá? Tem outros vários exemplos, assim, por exemplo, fármacos que fazem anomalias no feto, produzindo fetos. Tem genes que podem causar anomalias no feto, tá? Mas tem fármacos que fazem esse exato efeito. E eu chamo isso de uma fenocópia, porque aquele feto não tinha o genótipo para ter aquele tipo de alteração, mas o fármaco imitou e fez uma fenocópia, tá? Então eu tenho vários exemplos disso. E por que me lembra Lamarck? É porque é uma característica adquirida, eu não passo, ela não é herdada, tá? Então eu posso vocês, mas isso é um exemplo que eu ouvia quando eu tinha aula no ensino médio, que eu posso ir, né, se eu quiser ir agora, tá? Ir à academia e ficar todo musculoso, eu até posso, eu realmente me esforçar para isso, eu até posso, né? Eu posso ficar bem musculoso. Mas se eu tiver um bebê, não significa que o meu filho vai nascer musculoso já porque o pai é musculoso. Isso não tem relação. Ele até pode ter uma predisposição a ser, enfim, a desenvolver tecido muscular e tal, mas isso não muda nada o fato de eu ter ido à academia, entendeu? Eu ter ido à academia é um efeito do ambiente apenas. Isso não depende dos meus genes, tá? Então é essa questão, essa característica. Ruivo, os filhos vão ter cabelo ruivo, tá? Então isso tem, enfim, várias variações, são só algumas variações que eu pensei agora no momento para dar de exemplo para a aula, tá? E agora, pessoal, como sempre, estamos um pouquinho atrasadinhos no horário, mas eu só queria comentar com vocês, eu vou gravar uma aula. Eu comentei com vocês que eu tive que dar uma diminuída, né, nesse conteúdo por causa da falta de tempo. Né? Eu tive que diminuir em 2 períodos das aulas de genética que eu dava no ano anterior. Então, esse conteúdo aqui, geralmente eu dava em uma aula inteira, mas aqui eu vou deixar como comentário e depois eu gravo uma aula mais ali para o final do mês, falando sobre esse conteúdo mais especificamente, tá? Eu prometo que vai ser uma aula mais curtinha também, não vai ser tanto conteúdo assim. Mas basicamente o que acontece, tá? A segunda lei de Mendel me mostra que... O que é a segunda lei de Mendel? Eu vou ir bem direto. A segunda lei de Mendel me mostra que eu tenho uma proporção... uma proporção... perdão, pessoal, um minutinho, bem rápido. Bem rápido, pessoal, por favor.
Perdão, de novo, só tive que dar uma última conferida ali para ver se estava tudo certo. A segunda lei me mostra que eu tenho, tá, ó, aqui, ó, eu tenho genes em cromossomos diferentes, tá bom? Tenho genes em cromossomos diferentes na segunda lei de Mendel. Vocês lembram disso? Então é 25% se é o gene A e o gene B, é 25% azão Bzão, 25% azinho Bzinho, 25% azinho Bzão e 25% azão Bzinho, né? É mais ou menos assim que funciona a lei de Mendel ali na proporção de gametas. Só que o que acontece, pessoal? Eu tenho muitos genes. O corpo humano tem 30 mil genes. E eu tenho quantos cromossomos? Eu tenho 23 pares. Concordam comigo que eu vou ter que ter mais de um gene em cada cromossomo. Não vale para 100% dos casos, tá? Porque eu tenho genes ligados, chamados de linkage do inglês, tá? Então, esse caso aqui eu mostro, ela tem um gene aqui, como daí passa mais um pouquinho, tem outro gene. Como que ocorre a segregação dos meus alelos? Porque se eu tenho genes ligados, percebam que eu tenho o azão, o gene A, no mesmo cromossomo que o gene B. Se eu tenho o azão no mesmo cromossomo do gene B, como que eles vão se segregar independentemente? Eles não têm como, eles ficam juntos. Eu vou segregar, porque percebam que eles são dois cromossomos homólogos, né? Eu vou fazer assim, ó, eu vou separar eles. Então, basicamente, a minha proporção de gametas vai ser 50% um, 50% o outro. E vai ser ali o que eu tiver no mesmo, né? Então, ele não vai seguir a segunda lei de Mendel, tá? E seria como se fosse a primeira lei, entre aspas, porque eu literalmente vou ter apenas duas opções de gametas. Tá? Só uma observação. Eu vou ter um arranjo cis se no mesmo cromossomo homólogo eu tiver dois alelos dominantes, né? Ou recessivos, tá? E ele vai ser trans se num dos cromossomos homólogos eu tiver dominante recessivo e no outro eu tiver recessivo dominante, tá? Então, tá vendo que ele é virado, né? O trans e o cis, ele mantém ali o azão Bzão num e o azinho Bzinho no outro, tá? Isso é mais por curiosidade até. Então, como que acontece, tá? Eu tenho, então, aqui é só mostrando, pessoal, eu vou gravar um pouquinho mais explicado nessa aula gravada, porque eu também não quero liberar vocês tão tarde. Mas isso aqui é um cruzamento teste que eu faço, tá? O cruzamento teste, eu uso um indivíduo que vai produzir, que ele é recessivo para tudo, então ele vai produzir gametas iguais sempre, né? Gametas iguais sempre, eu vou ter a minha proporção fenotípica igual à proporção genotípica, tá? E a minha proporção fenotípica vai ser, enfim, metade-metade, porque eu tenho metade metade gametas Gzão Lzão, né? E metade gametas Gzinho Lzinho, ou enfim, tem metade de cada gameta porque eu não tenho como separá-los, né? Percebam aqui nesse exemplo, né? Eu não tenho como separá-los. Mas eu tenho um detalhezinho, tá? Que tem que ser comentado. Por isso, esse é o objetivo. Aqui é mais conceitos. Depois, na outra aula, eu vou falar mais sobre probabilidades, tá? Essa aula é mais para vocês entenderem por que a permutação é importante nesse caso de linkage. A permutação ocorre na prófase 1 da meiose 1, tá? Ela vai quebrar as cromátides dos cromossomos homólogos em certos pontos, seguindo uma troca de pedaços correspondentes entre eles. Então, eu quebro essa partezinha e quebro essa partezinha. Eles vão se juntar, formam um quiasma, o quiasma é essa junçãozinha aqui, e eu vou trocar. Tá vendo que essa parte
veio para cá e essa parte veio para cá. E percebam que mais importante do que uma parte vir para cá, outra parte vir para cá, percebam que o cromossomo, perdão, o cromossomo não, o cromossomo trocou as perninhas, mas os alelos mudaram. Isso que vai me definir. Os alelos mudaram. Percebam, pessoal, que azão bezão, e aqui eu tinha um cis antes, né? Porque a cromática irmã é nada mais é que a duplicação. A cromática irmã nada mais é que a duplicação da outra, né? Então, elas seriam iguais, só que elas não são iguais, porque houve o crossing over. Então, esse azão, que antes ia com Bzão, ele foi trocado pelo Bzinho, tá? Do cromossomo lá, que é homólogo. Então, por isso que o crossing over é super importante para potencializar a variabilidade genética, que é o fator chave para a ocorrência da evolução biológica, tá bom? Já estamos finalizando, pessoal. Aqui é só para mostrar mais ou menos onde ocorre essa permutação, tá? Então, ocorre aqui na prófase 1, tá? Da meiose 1. E o que isso vai fazer? Possibilidade de outros gametas que não sejam aqueles que já estão pré-definidos ali pelo meu linkage, pelos meus genes ligados. Então, a permutação vai permitir que eu tenha 4 gametas diferentes de novo, tá? Só que isso que eu vou deixar o link, esse que é o link para a aula que eu vou depois disponibilizar para vocês gravada, tá bom? Que eu prometo que não vai ser muito longo. Esse que é o link. Esse é o veja nos próximos capítulos, tá? Não deixem de assistir. Agora a gente tem a possibilidade de obter os 4 fenótipos perfeitos, 4 gametas perfeitos, porque a gente tem o crossing over, eles podem mudar. Então, posso ocorrer os 4 gametas. Mas como que eu vou... O crossing over ele não precisa ocorrer sempre, tá? Então, como que eu vou saber a frequência que ocorre? A gente tem que saber qual é a frequência de gametas recombinantes. Gametas recombinantes são aqueles gametas que eu tive a recombinação, que eu tive o crossing over acontecendo. E isso é definido pela taxa de permutação ou taxa de crossing over. E a taxa de permutação que vai ser mostrado como que eu calculo essa taxa de permutação na outra aula lá gravada que eu vou fazer, tá bom? É mais ou menos isso, pessoal. Então, na verdade, essa aula, esse final da aula, né, desde ali que a gente falou da pleiotropia, é mais... E, infelizmente, não deu tempo, né, para fazer essa questão da taxa de permutação, mas eu tento depois disponibilizar para vocês, tá bom? Queria agradecer vocês por ficarem até aqui, ouvirem eu falando até essa hora da noite, até as 10 da noite. Olha, ó, Guerra Infinita é o mais ambicioso crossover da história, você tem certeza? O mais ambicioso crossover da história é o crossover que acontece lá na meiose, né? Não tem jeito. É o crossover que permite a evolução também. Perdão, pessoal, novamente também pelo que aconteceu ali. Tive um casinho aqui que eu tive que interromper a aula momentaneamente para resolver. Mas tentei resolver o mais rápido possível até voltar a resolver agora. Mas tá tudo certo, não se preocupem, tá? Tá tudo certo, tudo bem aqui em casa. Mas perdão por essa pausa aí, eu fiquei chateado de ter deixado vocês esperando. Mas acredito que seja isso aí. Uma ótima noite. Não esqueça de documentozão. E tá, tudo de bom para vocês. Um ótimo fim de semana. Né? Aproveitem que terça-feira que vem é feriado. E é isso aí, pessoal. E nos vemos para a nossa última aula de genética desse ano na quinta-feira. Olha como passa rápido, né? Passa muito rápido. Não percam, vai ser muito importante a aula de mutações, tá? É um conteúdo assim que cai bastante, então vale a pena vocês verem. E eu prometo que eu tentei fazer uma aula bem dinâmica e bem interessante, tá bom? De novo, muito obrigado, perdão por qualquer coisa, estou disponível sempre para dúvidas.
Não hesitem em me perguntar, né? Vejo que vocês estão ultimamente um pouco mais quietos, mas, por favor, não fiquem com dúvidas nessa parte genética. Quero muito que vocês vão lá e gabaritem essa parte genética, é para isso que eu estou aqui.